Versalhes. 1919. A última esperança. O Tratado de Versalhes foi um tratado de paz assinado pelas potências europeias, que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial, sendo que a Alemanha o classificou como diktat, imposição. Após 6 meses de negociações, em Paris, o tratado foi assinado, como uma continuação do armistício de novembro de 1918, em Compiègne, que tinha posto um fim aos confrontos. O principal ponto do tratado determinava que a Alemanha aceitasse todas as responsabilidades por causar a guerra e que, sob os termos dos artigos 231 a 247, fizesse reparações a um certo número de nações da Tríplice Entente. Os termos impostos à Alemanha incluíam a perda de uma parte de seu território para um número de nações fronteiriças, de todas as colônias sobre os oceanos e sobre o continente africano, uma restrição ao tamanho do exército e uma indenização pelos prejuízos causados durante a guerra. A República de Weimar também aceitou reconhecer a independência da Áustria. O ministro alemão do exterior, Hermann Müller, assinou o tratado em 28 de junho de 1919. O tratado foi ratificado pela Liga das Nações em 10 de janeiro de 1920. Na Alemanha, o tratado causou choque e humilhação na população, o que contribuiu para a queda da República de Weimar em 1933 e a ascensão do nazismo. No tratado, foi criada uma comissão para determinar a dimensão precisa das reparações que a Alemanha tinha de pagar. Em 1921, este valor foi oficialmente fixado em 33 milhões de dólares. Os encargos a comportar com este pagamento são frequentemente citados como a principal causa do fim da República de Weimar e a subida ao poder de Adolf Hitler, o que inevitavelmente levou à eclosão da Segunda Guerra Mundial apenas 20 anos depois da assinatura do Tratado de Versalhes. Condições. O tratado tinha criado a Liga das Nações, um dos objetivos maiores do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. A Liga das Nações pretendia arbitrar disputas internacionais para evitar futuras guerras. Só 4 dos chamados 14 pontos de Wilson foram concretizados, já que Wilson era obrigado a negociar com os primeiros ministros Clemenceau, França, Lloyd George, Reino Unido e Orlando, Itália, alguns pontos para conseguir a aprovação para a criação da Liga das Nações. A visão mais comum era que a França de Clemenceau era mais vigorosa na luta por uma represália contra a Alemanha, já que grande parte da guerra tinha sido no solo francês. Cedências territoriais. Outras cláusulas incluíam perda das colônias alemãs e dos territórios que o país tinha anexado ou invadido num passado recente. Alsácia-Lorena, os territórios cedidos à Alemanha no Acordo de Paz assinado em Versalhes em 26 de janeiro de 1871 e o Tratado de Frankfurt em 10 de maio de 1871, seriam devolvidos à França, área 14.522 km², 1.815.000 habitantes, em 1905. A Sonderjutlândia seria devolvida à Dinamarca, se assim fosse decidido por um plebiscito na região. Toda a região da Schleswig-Holstein teve o plebiscito, sendo a Sonderjutlândia a única região a se decidir separar 3.984 km², 163.600 habitantes, em 1920. As províncias de Posen e Prússia Oriental, que a Prússia Ocidental tinha conquistado nas partições da Polônia, eram devolvidas após a população local ter ganho a liberdade na Revolução da Grande Polônia, área 53.800 km², 4.224.000 habitantes, em 1931. Luínsko, região da Alta Silésia, para a Checoslováquia, 316 ou 330 km² e 49.000 habitantes. Parte leste da Alta Silésia para a Polônia, área 3.214 km², 965.000 habitantes, apesar do plebiscito ter apontado que 60% população preferia ficar sob domínio da Alemanha. As cidades alemãs de Eupen e Malmedy para a Bélgica. A região de Soldau da Prússia Oriental à Polônia, área de 492 km². Parte setentrional da Prússia Ocidental, Klaipėda, sob o controle francês, depois transferida para a Lituânia. Na parte oriental da Prússia Ocidental, e na parte sul da Prússia Oriental, Vármia e Masúria, pequenas partes para a Polônia.
a província de Sarre para o comando da Liga das Nações durante 15 anos. A cidade de Danzig, hoje Gdańsk, Polônia com o delta do rio Vístula, foi transformada na cidade livre de Danzig sob o controle da Liga das Nações, área de 1.893 km², 408 mil habitantes, 1929. O artigo 156 do tratado transferiu as concessões de Shandong, da China para o Japão ao invés de retornar à região à soberania chinesa. O país considerou tal decisão ultrajante, o que levou a movimentos, como o movimento de 4 de maio, que influenciou a decisão final chinesa de não aderir ao Tratado de Versalhes. A República da China declarou o fim da guerra contra a Alemanha em setembro de 1919 e assinou um tratado em separado com a mesma em 1921. Reparações de guerra e cláusulas de culpa. Em seu livro Margaret Owen Macmillan escreve: no início, França e Bélgica argumentavam que o dano direto deveria receber prioridade em qualquer distribuição de reparações. No norte francês, altamente industrializado, os alemães levaram tudo o que queriam para o uso próprio e destruíram muito do que sobrara. Mesmo batendo em retirada em 1918, as forças alemãs encontraram tempo para destruir as minas de carvão mais importantes da França. O artigo 231 do tratado, a cláusula da culpa de guerra, responsabilizou unicamente a Alemanha por todas as perdas e danos sofridas pela Tríplice Entente durante a guerra, obrigando a pagar uma reparação por tais atos. O montante total foi decidido entre a Tríplice Entente na Comissão de Reparação. Em janeiro de 1921 esse número foi oficializado em 269 bilhões de marcos, dos quais 226 bilhões como principal, e mais 12% do valor das exportações anuais alemãs, um valor que muitos ainda era considerado uma soma astronômica para os observadores germânicos. Os problemas econômicos que tal pagamento ações do Tratado de Versalhes, mas excluiu explicitamente todos os assuntos relacionados com a Sociedade das Nações. As negociações. As negociações entre as potências aliadas começaram em 18 de janeiro, no Salão dos Relógios no Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, no Quai d'Orsay, em Paris. No início, participaram nas negociações 70 delegados representando 27 nações. Tendo sido derrotados, a Alemanha, a Áustria e a Hungria, estados que sucederam a Áustria-Hungria, foram excluídas das negociações. A República Socialista Federativa Soviética da Rússia também foi excluída, porque tinha negociado o Tratado de Brest-Litovsk, que estabelecia uma paz separada com a Alemanha em 1918, graças ao qual a Alemanha ganhou uma grande faixa de terras e de recursos à Rússia. Até março de 1919, as extremamente complexas negociações das condições de paz foram conduzidas através de reuniões periódicas do Conselho dos 10 líderes de governo e ministros dos negócios estrangeiros, composto pelos 5 grandes vencedores, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Itália e Japão. Uma vez que este organismo revelou ser demasiado pesado e formal para uma tomada eficaz de decisões, o Japão e os ministros dos negócios estrangeiros pelos líderes das 3 grandes nações. O primeiro-ministro britânico David Lloyd George, o primeiro-ministro francês Georges Clemenceau e o presidente dos Estados Unidos da América, Woodrow Wilson. O Japão tentou no início inserir uma cláusula nos artigos referentes à Constituição da Sociedade das Nações contra a discriminação baseada na raça ou na nacionalidade, mas teve de retirar a pretensão devido sobretudo à atitude da Austrália. Em Versalhes, era difícil chegar a posições comuns, porque os conferencistas defendiam objetivos que entravam em conflito entre si. O resultado foi chamado um compromisso infeliz. Por exemplo, enquanto os líderes americanos e britânicos quiseram chegar a uma paz justa e a um acordo razoável, os interesses da França apelavam a vastíssimas indenizações, já que a maior parte das batalhas e destruição se deram em solo francês, além de a França ter perdido cerca de 1.500.000 combatentes e 400.000 civis.